É isso aí, nação, foi no sufoco, meus amigos, até o último minuto, mas o Flamengo conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Faz o seguinte, deixa o like, se inscreve e ative o sino das notificações, inscreve-se e ESPN, link na descrição. Vamos ver como foi então essa classificação do Mengão para as quartas de final da Libertadores. Um time que já vinha capengando fisicamente, quero até entender, porque a primeira informação que a gente tem, conversava até com o Donan, conversava com o nosso Donan, Fernando Campos, que está lá com o Calçade, o Bruno Henrique jogou 90 minutos no final de semana. Foi. E antes disso ele tinha jogado pouco mais, até anotei aqui, de 45 contra o São Paulo. Antes disso, só no início de julho. Então ele não estava inteiro fisicamente, me parece que a comissão ficou dosando até o limite de quando poderia tê-lo em campo. Não sei se dosou demais e gostaria de ouvir o Tite para isso. E agora, depois a gente volta ao debate do trabalho do Tite em si. Hoje o Flamengo precisava passar. Todo flamenguista estava um pouco desesperado, um pouco receoso. Era uma vantagem de 2-0, mas era uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, que voltou comemorando 0-0, porque sabia que tinha condição de decidir em casa, como decidiu como nacional. A gente vai falar aqui. Então, tinha todo um pacote ali de situações atípicas que eu acho que a gente vai precisar tirar um pouco do debate. O Flamengo precisava passar. O Flamengo passou. O Flamengo, no primeiro tempo da fase de grupos, saiu derrotado. Hoje não saiu derrotado. O Flamengo tomou 2 gols, hoje não tomou 2 gols. O Flamengo construiu uma vantagem e hoje passou. Precisava passar. O Flamengo não se permitia, não podia mais se dar o luxo de cair numa oitava de final de novo de Libertadores. A partir de agora é um outro papo, é outra competição, é nível do mar, vai ter jogo de ida. A gente costuma dizer, né? O Flamengo veio horas antes do jogo justamente para minimizar os efeitos da altitude. Mas é o seguinte, quando o jogador vai buscar o ar, o oxigênio, né, e ele não consegue, isso está presente no primeiro minuto dele aqui. Chegar antes, é justamente para você não ter dor de cabeça, ter náuseas, vomitar. Então, ele reduz alguma coisa, mas a questão, quando você precisa de oxigênio para alimentar seu corpo, está acostumada, o seu corpo está acostumado com um outro tipo, né, de situação. Então, o jogador sofre muito. E esse exemplo está bem claro no jogo. O Flamengo não subiu tanto para marcar, não tem sentido. O Rossi acabou de dizer até que adotou uma estratégia de não permitir ao Bolívar subir a marcação, saiu todas pelo alto, perfeito, tem a vantagem. Então o Flamengo, ele não tinha a obrigação de vir aqui para construir, ele tinha a obrigação de vir aqui para sair classificado. Então ele já tem outros caminhos para adotar. E aí, olhando para o jogo, o meio de campo do Flamengo não conseguia pressionar o jogador da bola, porque aí você vai ter que tirar o Pulgar diferente da frente da defesa, vai tirar o Léo Ortiz e os retornos vão ser mais lentos. Então o Flamengo ficava bem posicionado com as duas linhas próximas, tanto que essa dificuldade que vai se avolumando, ela cresce no segundo tempo. Quando entra o Henry Vaca, camisa... o Vaca entrou com que número? Deixa eu ver, 27. Ele vem pelo lado e manda ver. Ele começa a criar situações. Então é um time que ele tem seus limites, mas quando joga aqui a altitude é realmente uma grande aliada. Então eu não consigo criticar o Flamengo, falar isso aqui estava errado, isso aqui não aconteceu, porque você olhava para o campo todo, e aí estando aqui, é a vantagem de estar aqui, você percebe o jogador que ele está ali, assim, voltando, mas nas últimas. Realmente é uma vitória do Flamengo, sem sair com os 3 pontos do jogo, mas no mata-mata isso é possível. É possível vencer sem ganhar o jogo. E hoje o Flamengo venceu sem ganhar o jogo. Mas é muito difícil. A altitude não é uma miragem, uma bobagem. A altitude, ela é real. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Por exemplo, eu aqui do nosso time, eu senti um pouquinho mais do que o Vogel, por exemplo. Então não foi. Essa noite passada aqui não foi fácil. Dor de cabeça, você não se sente bem, isso pode acontecer. Então eu respeito o que o Flamengo conseguiu fazer aqui hoje. Muito bem. A gente vai ouvir o Fabrício Bruno agora, zagueiro do Flamengo. Já eu volto com o Jean Oddi, com o Bertozzi. Vamos rodar aqui e analisar essa classificação do Flamengo. Excelente partida dele, hein? Excelente partida. Flamengo que vai pegar o Peñarol nas quartas de final. Vamos ouvir o Fabrício Bruno. Decide fora. Eu acho que vir jogar aqui não é fácil. A gente conseguiu tirar o máximo de gol que a gente poderia fazer em casa. E Libertadores é isso, é saber jogar o jogo. De maneira alguma ficar baixando linha. Então diante de todas as dificuldades que a gente tem passando a temporada, as inúmeras... E mesmo com a derrota conquistar a classificação, que nos dá tranquilidade agora
para os reforços que estão para chegar, a gente conseguir inscrever e se tornar nosso grupo cada vez mais forte, e os caras e os nossos amigos que estão machucados se recuperar e a gente fazer uma grande quarta de final da Libertadores e na sequência da temporada. Tô vendo que você tá bem ofegante, a zaga sofreu bastante no jogo, né? Vocês foram realmente bombardeados. Mas é para isso que a gente que estamos aqui no Flamengo, é para ajudar, é para se dedicar e se entregar ao máximo. É um prazer estar nesse clube. Jogar aqui é sempre difícil e a gente vai precisar baixar a linha, é inevitável. O mais importante de tudo é sair daqui com a classificação. Obrigada. Vem pra cima, mas seguramos bem ali, o importante é a classificação. Tô vendo que você tá passando bastante a mão no rosto, você tá com dor de cabeça ainda, vocês estão sentindo isso mesmo? Pô, tô com muita dor de cabeça, mas Flamengo, eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Obrigada, Gerson. O Gerson, a gente falou aqui... Não, o Gerson tem razão. Vou falar, a gente perdeu, que isso, que aquilo, outro, não é bem assim, né? Acho que o Gerson não viu linha de passo. Acho que a conversa não é bem assim, não. A gente está até levando em consideração aqui, obviamente, a questão da altitude, a questão do momento que o Flamengo precisava. E não é só altitude. O Flamengo tinha uma questão de desfalques importantes, pesadíssimos, tem desgaste já desses jogadores. O Gerson que joga várias partidas em sequência, aliás, a gente falou aqui, primeiro tempo, o Gerson deu uns piques ali e chegou uma hora, estava vendo o jogo com o Birner, a gente olhando na TV, que o Gerson não voltou. Cadê o Gerson? O Gerson morreu lá, né? Uma situação assim, bem complicada. A gente podia discutir, e a gente vai fazer isso durante a linha, se ele deveria ter avançado tanto. Exatamente. Ou devia ter ficado. Porque esse cara realmente se desgastou. Sim. E a gente sabe que ele não tá ali vendendo nenhum tipo de dificuldade. Ele realmente teve dificuldades ali durante o jogo, porque foi muito exigido aí nessa parte física. Agora, vamos combinar, esse Bolívar aí foi um pouquinho supervalorizado, esse confronto com o Flamengo, porque eu vi muita gente, porque o Bolívar não é mais aquele time bom. Claro, é bem diferente daquele Bolívar que a gente costuma ver há anos atrás. Mas, olha, ou dificuldade para finalizar, ou dificuldade para chutar em gol, ou dificuldade para dar um passe, para fazer escolhas, para fazer cruzamento. Tem suas limitações ainda, hein, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite ao fã de esporte, boa noite aos companheiros. Todo mundo fala do fantasma da altitude, mas quantos times bolivianos chegaram a finais de Libertadores, ganharam a Libertadores? Por quê? Porque no cômputo dos dois jogos, a tendência é sempre prevalecer o melhor time, né? Então, normalmente, quando você fala, é bom decidir em casa, até nesse caso especificamente, para o Flamengo, como foi para o Peñarol, por exemplo, não é má ideia você decidir fora, porque você tem a capacidade de, em casa, pegar um jogo que começa 0-0 e você construir a sua vantagem. Às vezes você faz o primeiro jogo na altitude, perde, se complica, fica mais ansioso no jogo de volta, o adversário se coloca de uma outra maneira. Então o Flamengo, acho que podendo levar essa vantagem, que é uma vantagem boa, dois gols de diferença numa Libertadores é uma vantagem boa para você levar. Se provou que foi boa de volta. E se provou, boa. Podia ter escapado? Podia. O Rossi foi o melhor do Flamengo? Foi o melhor do jogo? Foi. A defesa que ele faz no chute do Vaca ali, difícil. Vamos lembrar a velocidade na bola da altitude, no final já. Cabeçada no final. Então ele é o homem do jogo, ele é o homem da classificação hoje, sem dúvida. Mas tem outros, né? O Pedro Ivo pontuou muito bem a partida do Léo Ortiz, fantástica, né? E ele e o Pulgar ali tiveram que proteger a entrada da área, proteger a defesa, fazer saída de bola, os dois foram muito bem nisso. Questiono talvez a escolha não do Bruno Henrique para começar, mas do Carlinhos, questiono um pouco. Mas consigo entender também ele querer o Henrique mais descansado no segundo tempo para puxar os contra-ataques, né? A questão física. E ele consegue a expulsão no finalzinho do jogo. E a real é que assim, o Flamengo soube jogar o jogo da catimba também no final. Os acréscimos de 5 minutos, não teve mais jogo, praticamente, né? Então acho que a hora que o Flamengo precisou... Alguém jogou mais esse jogo que o Rossi? Não. Tem hora que... Então, assim, o Flamengo, na hora que o Flamengo precisou também trazer o jogo pro terreno da Libertadores que a gente conhece, ele soube fazer isso. Tem coisas para corrigir? Tem. O Flamengo tem que parar de levar gol de bola invertida nas costas do lateral? Sim. Foi assim hoje. O Flamengo está na situação defensiva que o Tite gosta dos times dele? Não tá. Então acho que ele é a primeira pessoa que vai pegar os últimos jogos, olhar e falar, opa, peraí, gente,
vamos dedicar um tempinho de treino para corrigir isso, porque pode ser grave. O Peñarol não tem altitude a seu favor, mas tem um time consideravelmente melhor que o do Bolívar. Tecnicamente não está no nível do Flamengo, claro, mas tem bons jogadores. O Léo Fernandes faz uma Libertadores fantástica, né? O ex-Fluminense. E o ambiente lá em Montevidéu a gente conhece também, sabe o pesado que é. Então, eu acredito que o Flamengo vai encontrar mais dificuldades contra o Decidindo fora. Contra o Bolívar, decidindo fora. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite. Hein? Jean Oddi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Eu acho que no fim das contas o jogo foi uma confirmação de várias coisas que a gente já imaginava, né? Porque a gente sabia que não seria fácil. Fácil não seria de maneira alguma. Claro. A gente sabia que muito provavelmente o segundo gol, e falamos isso depois do primeiro jogo, o segundo gol faria toda a diferença em relação à classificação, em relação a ir para os pênaltis ou não, e assim foi, né? Quer dizer, o segundo gol marcado pelo Léo Pereira ainda foi um gol que, de alguma maneira, manteve o Flamengo o tempo todo ali, sabendo que, no pior dos casos, o jogo iria para as penalidades, no pior dos casos. Então, eu acho que a confirmação dessas duas coisas, a relativização do que acontece dentro de campo, não tem jeito, é um padrão que a gente precisa ter quando a gente fala em jogo nessa altitude, então não adianta ficar com muita, né, fez isso, não fez aquilo, jogou assim, jogou assado. Esse jogo vale catimba, Jean, ou você não gosta também? Não, eu acho que, enfim, catimba faz parte do futebol sul-americano e a partir do momento em que ela é permitida, porque esse é meu dentro ponto. Do que pode, se o outro, exatamente. Um puritanismo que se o outro fizer e você não também. A minha questão da catimba é que assim, não é que num jogo vale mais porque tem altitude, no outro não vale. Agora, a catimba ela deveria ser coibida e ela não é coibida. A partir do momento que ela não é coibida, eu acho até, para ser bem sincero, que o Flamengo não catimbou durante o jogo todo. Teve esse finalzinho que o Léo falou, né, nos 5 minutos finais ali. Na verdade, a catimba ela começa quando os acréscimos já tinham sido dados, né? Porque não foi o padrão de catimba insuportável que a gente está acostumado na Libertadores, que é aquela coisa de um time está em vantagem, você não tem segundo tempo. O cara você fica não esperando tem jogo, o cartão, goleiro. Os acréscimos são de 5 ou 6 minutos sempre. Então, assim, eu nem acho que o Flamengo abusou de catimba e tudo mais. A gente tem que relativizar, evidentemente, todas as dificuldades. É claro que foi por pouco, né? Foram 2 bolas na trave, o Rossi como o melhor em campo e tudo mais. Mas era normal que fosse por pouco. O que poderia ter deixado, e aí acho que seria um roteiro talvez até surpreendente, o que poderia ter mudado completamente essa previsibilidade toda foram os gols que o Flamengo perdeu no primeiro tempo. Com o Gerson. Porque, claro, o Bolívar também perdeu gol no primeiro tempo, teve várias chances e tal, mas o Flamengo, se faz aquele gol no primeiro tempo, sei lá, as 2 chances com o Gerson, teve outras oportunidades. Teve o Ayrton Lucas no segundo tempo. Lucas, mas eu tô falando assim, ainda no primeiro tempo. Porque eu acho que, além do gol e da aritmética, cara, assim, da matemática, na hora que você faz um gol para um time que precisa fazer 2 para levar para os pênaltis, aí precisa passar a fazer 3, você desmonta o adversário. Então, acho que poderia ter sido mais fácil, principalmente pelos gols perdidos, né? Mas de resto, eu acho que era mais ou menos tudo aquilo que a gente imaginava que seria o jogo, e acho que a gente imaginava também que a maior chance era do Flamengo passar. Vou te interromper, Pedro, só para o Calçade finalizar e a gente ir para o Tite, que o Tite já chegou lá, hein? Bora. Calçade, última palavrinha sua aqui para a gente poder ouvir o Tite. Bom, missão cumprida, né? O Flamengo veio cumprir a missão dele, que era levar um resultado que o classificasse. Não é o melhor resultado, que é perder um jogo, mas foi o que ele conseguiu aqui, realizar aqui. A situação é interessante, a altitude é um negócio, ela é bem legal, porque é impressionante como você fica meio mareado, ela muda os teus sentidos, né? Uma coisa é para um jornalista que está aqui falando, sentado e tal. Não, mas o Calçade, mostra teu oxigênio pra gente, vai. De novo. Sem merchan. Mostra aí, Calçade. Sem merchan. Vai lá. Aqui, ó. Maravilhoso. Aí, ó. Foi aqui, ó. Ele tem 10 litros de oxigênio. Eu tenho a impressão que está até acabando. Só o microfone agora. Mas é o seguinte, quando você vem para cá, você tem folha de coca, chá de coca, uma pílula que chama Sorot Pills e oxigênio. Eu usei tudo que podia. Tudo que podia. Seguinte, e para quem acha que chá de coca, folha de coca, gente,
não dá nenhum barato, não acontece nada. É a mesma coisa de eu tomar na feira um caldo de cana e achar que vai sair bêbado. Você faz um caldo de cana. Cara. Que grande a atuação. droga sai da folha, mas não vai te deixar doidão. Então, para quem acha que é um escândalo, não, gente, é o que eles fazem para poder suportar. Quem mora aqui está o tempo todo, está mascando uma folhinha, está tomando chá. Imagina quem vem de fora. Então, eu fiz o que eu podia e um pouquinho mais. Espero ter uma noite melhor, dormir. Terá com certeza. Essa aqui eu não consegui. Vamos tentar a birneria. Olha, gostei desse tubo aqui, viu? Ele me ajudou bastante. Me ajudou mais gente aqui do nosso time. Valeu, Calçar. Boa noite de sono pra você. Vai dar tudo certo, hein? Vamos ouvir o Tite. Aquele pós-jogo, não? Oi? Calçade, aquele pós-jogo lá, não? Ah, não sei. Acho que vai correr 10 quilômetros agora. Ah, esquece. É bom, atleta. Vai, Tite. Fala depois da classificação. Que alívio, hein?